professora Franciene Del Pulpo, a tia Fran, contadora de histórias na Secretaria de Educação de Vila Velha. E hoje eu estou aqui com vocês no curso da Pedagogia da Literatura Literária para contar mais uma história. E o livro de hoje é Panela de Barro e Muqueca Capixaba, a Lenda. É uma história do autor Eider Barreto de Oliveira Júnior e de Rafaela Oliveira Areal. Neste livro, Panela de Barro e Muqueca Capixaba, a Lenda, o autor vem nos falar sobre uma atividade que ele fez com a filha dele, a Rafaela, que foi criar uma lenda para a panela de barro e a muqueca capixaba, observando que eles ainda não haviam ouvido nenhuma história ou lenda sobre a panela e a muqueca. Neste livro, as ilustrações foram feitas com material que eles tiveram acesso, vindo direto das paneleiras, né? A argila, o barro que é utilizado lá. E aí eles começaram a compor imagens que poderiam ser usadas para fazer essa lenda, para criar essa lenda. Mais imagens feitas desse material e outras que compõem esse livro. Então, para trabalhar a história de Panela de Barro e Muqueca Capixaba, eu me inspirei nessa modelagem aqui do barro, da argila, mas como eu não tinha acesso a barro e argila, eu pensei, como eu poderia levar essa literatura de maneira prazerosa para os meus alunos? Como eu poderia mergulhá-los nesse mundo da panela de barro e da muqueca capixaba? E aí veio uma ideia de um material fácil que a gente tem nas escolas, principalmente na educação infantil, mas que eu tenho certeza que fica de fácil acesso para todos os professores, para todas as escolas conseguirem. Que é a massa de modelar, né? Se o livro estava modelando ali com os personagens de barro e a gente às vezes não tem esse acesso, falei, bora brincar com essa imaginação utilizando a massinha de modelar. Quer dizer, às vezes as escolas do 1º ao 9º não tem muito acesso à massa de modelar, mas é fácil de estar conversando com a direção. A massa de modelar é um material fácil, de fácil acesso e que a gente pode levar e tá brincando, tá tendo uma atividade prazerosa com esse livro Panela de Barro e Muqueca Capixaba, inspirado na atividade que eles fizeram. Então vocês podem mostrar os personagens antes e depois dividir a turma em grupos, eles modelarem os personagens, ou vocês podem, né, já fazer essa mediação da leitura, contar essa história tal qual está aqui no livro, mostrando as imagens para que os alunos se inspirem, né, nas imagens que já tem aqui para poder estarem construindo as imagens deles. Enfim, vocês podem fazer uma leitura prévia ou fazer a leitura depois que as imagens estiverem construídas e irem mostrando as imagens que os alunos construíram. Mas dá para usar a nossa imaginação e fazer uma atividade muito bacana. Por que eu estou dizendo isso? Porque a minha intenção era levar essa atividade para uma sala de aula da rede, trazer aqui para vocês. Acontece que não houve o tempo hábil, então eu trouxe essa atividade aqui para minha casa. Eu tenho uma filha que estuda numa escola da rede. Convidei ela e uma amiga dela, que também estuda na escola da rede, para estarem confeccionando os personagens. E a minha filha mais velha participou dessa confecção. E foi um momento rico, prazeroso para elas. Elas se divertiram fazendo os personagens que agora vocês vão ver nessa história. Com vocês, Panela de Barro e Muqueca Capixaba, a Lenda. Reza a lenda que há muito tempo, quando só os índios habitavam as terras capixabas, houve um longo período de colheita ruim e escassa
pesca no mar. A pequena índia, Lua Brilhante, ficava especialmente triste, uma vez que, além de sentir o problema na própria barriga, era muito solidária ao seu povo e sofria com o sofrimento dos seus irmãos. Até que um dia, Lua Brilhante foi falar com o pajé da tribo. Senhor, eu quero pedir que apele aos deuses para que interrompa todo este flagelo. Menina, eu não posso fazer isto, respondeu o pajé. O único feitiço que conheço só pode ser feito se quem solicitar dê em troca o que há de mais valioso em sua vida. Diga-me, o que é mais importante para você? Minha família e meus amigos. Você seria capaz de abrir mão disto para acabar com toda esta fome? Se esta for a única solução, eu aceito. Dito isto, o pajé foi aprontar a cerimônia. Antes, mandou preparar uma grande cesta para que nela a indiazinha fosse levada para uma caverna desconhecida. Tupã deveria ter certeza de sua separação em definitivo dos familiares e amigos. Com tudo pronto, o pajé iniciou a cerimônia da abundância. Colocou sua máscara de feiticeiro e, de frente para o mar, entoou um canto triste. Repentinamente, o céu escureceu, estrondos nunca ouvidos começaram a soar. Tupã respondia ao chamado do pajé e evocava toda a natureza para a grande mudança. As águas profundas vieram à superfície e o que estava na superfície foi tragado para as profundezas do mar. Dias depois veio a calmaria. Os índios saíram de suas ocas e tiveram uma surpresa. Cardumes pulavam a poucos metros da praia. A fome era tão grande que logo pescavam, comiam os peixes e jogavam seus ossos ao redor da aldeia. A refeição foi tão abundante que logo pareciam estar em uma bacia de ossos de peixes. Tudo aquilo mudou o humor da tribo, permitindo até lances de invenções e criatividade. A vovó de todas as índias, a Coruja Feliz, teve a ideia de fazer de barro um utensílio de cozinha, no formato daquela bacia de ossos. Com a panela pronta, passou a cozinhar o peixe com os temperos que eram muito abundantes naquela região. Cozinhavam os peixes com tomate, coentro, cebola e urucum. Só um grupo parecia muito triste: a família, os amigos e o papagaio da pequena Lua Brilhante. Todos sabiam da coragem e acerto da sua decisão, mas seus corações não conseguiam ficar em paz com sua ausência. Enfim, aquele era um dia de pesca e a vida deveria continuar. Na primeira tarrafada, o pai de Lua Brilhante sentiu como se tivesse apanhado um dos grandes. Até precisou chamar os seus outros filhos e esposa para que o ajudassem. Tão logo recolheram a tarrafa, a surpresa irradiou. Não se tratava de um peixe, mas sim do balaio no qual estava Lua Brilhante. Ao ser acordada, a pequena pôde contar que esteve presa na caverna, mas que, estando ela próxima à praia, a fúria das águas arrastou
para o fundo do mar. Logo que isto aconteceu, a sereia Pérola passou a ajudá-la, suprindo suas necessidades de comida e ar, até que de repente ela se viu ali junto dos que a amavam. O cacique, vendo toda aquela confusão, correu para ver o que estava acontecendo. Quando ficou sabendo da história, determinou que em todo dia de festa a tribo deveria comemorar juntando a família e comendo uma muqueca, um peixe cozido da mesma forma e naquele tipo de panela que a coruja feliz tinha inventado. E fim. Essa foi uma sugestão para trabalhar o livro Panela de Barro e Muqueca Capixaba, a Lenda. Neste livro, trabalhamos toda uma interdisciplinaridade, trabalhamos a leitura em língua portuguesa, em geografia, os lugares geográficos, o mar, em história, essa questão temporal da época que os índios viviam, em ciências, a questão da alimentação, ensino religioso, a questão das religiões, em artes, a própria produção dos personagens, enfim. Com a literatura nós podemos trabalhar várias coisas. Este livro, como eu já falei, na outra lenda, com a questão indígena, podemos trabalhar o ano inteiro para desvincular a questão indígena apenas do Dia do Índio, mas como uma coisa da nossa cultura, da nossa pluralidade, do nosso povo. Essa sugestão de atividade eu acho que vocês podem aproveitar para trabalhar com os alunos em qualquer época, porque é uma atividade que vai trazer uma alegria na confecção, uma atividade gostosa, prazerosa para os alunos estarem realizando e com certeza eles serão conquistados com esses tipos de atividade. Essa foi a minha sugestão de hoje para vocês. Bye, bye, pessoal!